Bom, sou Thalita, junto comigo pastora Marisa Pizzi, pastor Adilson Luiz e pastor Saulo. E esse momento é um bate-papo, na verdade, porque o tema dessa conferência é Vossos Filhos Profetizarão. Então é importante que a gente fale sobre a profecia, sobre o profeta, que a gente torne um pouco mais amplo o conhecimento sobre esse assunto, né? Então eu vou fazer algumas perguntas aqui para os nossos pastores discorrerem sobre o assunto e assim a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. Eu vou deixar vocês muito à vontade para vocês responderem, tá? Quem achar que é para responder a pergunta. A primeira que eu quero fazer é o seguinte: Deus usa qualquer um? Usa. Ele usa quem ele quer. Ele usou uma mula. Ele me usa, garota. A gente vê essa passagem, né? Deus usou uma mula, Deus usa qualquer um, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser baixar aí, da forma que Ele quiser. Eu estava meditando até sobre isso e eu achei interessante um pensamento que a gente gera às vezes tem um pastor, tem um líder, tem um evangelista, tem alguém que a gente vê na obra e por algum motivo a gente começa a enxergar algum pecado nele, alguma dor, algum defeito, e às vezes a gente imagina essa pessoa pregando para 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, e aí eu fiquei imaginando isso e fiquei imaginando naquela multidão, pessoas doentes, pessoas depressivas, pessoas aflitas, e eu imaginando, quer dizer que essas pessoas vão deixar de receber de Deus porque o instrumento está com pecado? Não, claro que não. Porque Deus vê a fé daquele que está ouvindo, da fé daquele que crê. Então Deus usa todo mundo. Mas aquele que, por algum motivo, dá uma brecha, aí é com Deus, no juízo final, né? E aí, Deus usa qualquer um, ok, usa até a mula. Fora que... Então, só na primeira ainda, né? Há uma diferença em usar, né? Eu estou usando, né, um blazer, mas ele não faz parte do meu corpo, mas ele tem um propósito para hoje aqui. Então tem muita gente que está sendo usado para propósito de outra pessoa. Então, aonde que está isso na Bíblia? Quando as pessoas usaram o dom para falar com Jesus, como que a gente não faz parte? A Bíblia diz: Senhor, mas em teu nome, em nome de Jesus, expulsamos demônios, curamos enfermos. Eram usados, mas Deus diz assim: eu não conheço vocês. O dom, ele é irrevogável. Então Deus te deu, se você pode desacertar, é um dom, um presente que Deus te deu. Então o interessante é que o caráter, ele tem que superar teu dom. Quando há uma inversão, há uma dificuldade na área profética. Por isso é necessário, assim, a humildade, a graça de Deus, para que a gente, pregando aos outros, a gente possa ser aprovados. Porque se a gente for desaprovado, desqualificado, teu talento não serviu para nada. Você se exibiu, você alcançou alguém, mas você se perdeu ao longo da jornada. Dentro desses perdidos tem aquele que chamam a própria vontade de voz de Deus, né? Ele muitas vezes sabe da situação, talvez o desejo no coração de ajudar, e ele acaba entregando ou falando algo que ele diz que foi de Deus, e é a voz dele falando, é a voz dele desejando, tanto para bem, gente, quanto para mal. Infelizmente, existem aqueles profetas do caos que vão chegar perto de você e dizer: você está morto espiritualmente.
Entendeu? E isso às vezes entra no coração da gente e faz a gente parar. Então a profecia ela precisa ser julgada. Posso criar polêmica aqui? Gente, estou criando polêmica já. Já ia ser minha próxima pergunta. Ah, pode tá, ir, então vai lá. vai. Não, vai lá. Só uma coisa, né, gente? Acho que é importante que a gente está aqui dizendo que a gente não incentiva ninguém a pecar, mesmo que Deus use aquela pessoa que talvez esteja em pecado ali. A ideia não é essa. A pergunta é: Deus usa todos? Usa todos. A gente não incentiva o pecado, mas talvez a pessoa está crescendo, você está vendo aquilo ali e você começa a desanimar. E acho que é fundamental isso. Se você começa a desanimar por alguém que está em pecado, quer dizer que você está seguindo homens, não a Deus. Então você precisa se alertar sobre isso. Eu estou desanimado porque eu vejo um líder pecando, então eu desanimo da vontade daquilo que Deus me chamou. Então não foi esse homem que morreu por você, foi Cristo. Então se levanta e anda, se manifesta. Amém. E a minha pergunta seguinte ia ser exatamente algo bem o que você está falando aqui, pastora. Como é que como proceder para não ser enganada por um falso profeta? Então, a Bíblia diz que a gente tem que julgar a profecia, né? E não o profeta. Quando alguém me entrega alguma coisa, eu procuro ver se vai de acordo com aquilo que está escrito, né? Porque a Bíblia é nossa prática de vida. Então, está de acordo com aquilo que está escrito? Tem o caráter de Deus nessa profecia? Porque se não tem o caráter de Deus, não vem de Deus. Porque se Deus é Pai e na nossa identidade está escrito que nós somos filhos de Deus, um pai não quer ver um filho destruído. O pai não quer ver um filho seco. O pai não quer ver um filho morrendo. Então, assim, às vezes a profecia do caos é muito para travar, é muito para vou te dar uma profecia ruim, que aí eu te deixo debaixo da minha mão, que eu controlo você. Eu tenho muito medo disso, de profeta controlador, entendeu? Profeta que vende profecia. Sabe que tem muita gente vendendo profecia? Então, assim, é um negócio muito sério. Eu vou fazer promoção, tá, gente? Por favor. Mas, infelizmente, a gente vê muita gente vendendo a profecia, né? Como é que eu seguro, de repente, a Thalita na minha mão? Eu vou entregando uma profecia em cima de profecia. Umas vão se cumprir, a que não se cumprir eu digo que foi erro dela, que Deus mudou de rumo, que Deus não queria mais aquilo, Deus botou outra coisa, e eu vou mantendo a Thalita debaixo da minha mão. Nisso a Thalita vai me dando ofertas, cestas básicas, e eu vou mantendo ali, porque aquilo tá bom para mim. Então, assim, é o falso profeta. Porque a Bíblia diz que de graça recebeis, de graça dais. Então a gente não tem que cobrar por aquilo que Deus deu para a gente. Essa é uma opinião pessoal, tá, gente? E a gente não tem que cobrar. Quanto que você cobra para ir na minha igreja? Eu não cobro nada. Entendeu? Eu vou. Do jeito que eu puder, eu vou. Se eu estou cobrando, quer dizer que eu estou dando algo que é meu, né? Se eu estou cobrando, eu estou vendendo o que é meu. E a gente não pode negociar aquilo que é de Deus, entendeu? A gente foi, né, o grupo de cura foi numa determinada igreja e nos deram uma oferta. A gente abasteceu o carro, né? Porque eu falei, bom, já que eu cheguei até aqui e foi de carro, vamos abastecer o carro. Porque eu não colocaria preço na graça de Deus. Eu não colocaria preço naquilo que eu tenho recebido dele de ensinamento. Não que eu saiba muita coisa, eu sei que eu ainda tenho muito que aprender. Mas eu não colocaria preço no pouco que eu sei, entendeu? E aí, dentro dessa questão de julgar a profecia ou o profeta, quem deve julgar? Então, quem deve julgar é a pessoa que também é usada em profecia. Não julgar o profeta, mas discernir aquela palavra. Interessante o discernimento é que a gente percebe três espíritos. O espírito de Deus, o espírito do homem e o adversário. Então o adversário pode estar falando, né? Então a gente tem que ter o discernimento para saber
se é de Deus ou não. Eu estou voltando um pouquinho na pergunta, porque diz assim: pois aparecerão muitos falsos cristos e falsos profetas, realizando grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então, o diabo não vai aparecer assim para você, falando, eu sou o diabo, né? Com um chifre todo assim. Ele vai estar disfarçado. Então, assim, o discernimento é muito importante. E o que passa para entender é ter conhecimento da palavra. Eu preciso entender se aquela profecia que a pessoa está falando está de acordo com o céu. Porque Deus não vai contra a sua própria palavra. Se tem alguma palavra contra a palavra principal, que é a palavra do Senhor, essa palavra não é de Deus. Então Deus falou uma coisa, a pessoa profetizou outra coisa, Deus não disse nada disso, então você não tem que acreditar. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim: uma maldição sem causa não pega. Então o que eu quero dizer é que se você estiver na presença de Deus, não tem maldição que vai pegar sobre a tua vida. Não há encantamento contra Jacó. Ainda que alguém queira te amaldiçoar, a palavra chegará em bênção na tua vida, porque você é abençoado com todas as bênçãos em Cristo Jesus ali no Calvário. Então você pega a palavra e se apoia nela. Deixa eu deixar claro aqui, gente, nada contra a oferta, tá? Vai alguém e prega na sua igreja ou prega aqui, e você sente do Espírito Santo de dar uma oferta, o faça. Mas eu estou falando no sentido de cobrar por aquilo que se faz. E aí uma pergunta doída. Pergunta doída. Eu estou ali, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, eu estou pedindo a Deus, eu estou pedindo a Deus. Ele pode responder segundo o meu desejo, a minha vontade? Pode. Então, a oração do Pai Nosso diz assim: seja feita a tua vontade. Você já viu na Crônicas de Nárnia, quando a Lucy está querendo ir para um lugar que não é para ir, e ela vê um leão, e ela se assusta, mas o leão está impedindo dela chegar onde não tem que ir. Já viram isso na cena? Então Deus, ele é assim. Às vezes você está estranhando que Deus está falando não para você, mas Ele sabe o que tem lá na frente. Então a gente precisa se posicionar pelo leão. E hoje tem um leão da tribo de Judá aqui nessa casa aqui, se posicionando sobre a tua vida. Porém, vamos supor, aconteceu ali com o rei Saul. Antes de existir o Saul, o povo começou a pedir um rei a Samuel, profeta. Ah, me dá um rei, a gente quer um rei, as nações têm rei. Às vezes a gente quer coisas que não está na agenda de Deus. Deus já tem um Davi preparado, mas a tua precipitação vai trazer um Saul. Mas Deus tem um Davi, né? Deus tem alguém já do coração dele para fazer. Mas a nossa pressa, a nossa precipitação e essa afobação, o povo estava obstinado, o coração queria aquilo. E aí Samuel vai falar com o pai, ele falou assim: ô pai, estão me rejeitando. Aí Deus falou assim: não é você, que não entenda que a igreja não é nossa, como a gente ouviu, né, esses dias. Eu preciso amar a esposa e dar alimento para a igreja. Agora, às vezes eu posso estar amando a igreja e dando alimento para minha esposa. Então ela aqui é para ser amada, mas a igreja não. Então, ó, não estou rejeitando você, é o Senhor que nos ama. Aí Deus diz assim: faz a vontade do povo, satisfaz o coração do povo, porém eles vão ver o problema que vai dar lá na frente. Então você quer muito uma coisa, Deus vai te dar, mas as consequências vão vir. E às vezes vem até profecia. Às vezes você quer um casamento louco, um troço doido, e quer. Então é aquela história lá do Abraão, né? Deus deu o filho, mas para ele receber de fato o que Deus tinha para ele, ele teve que estar pronto para matar, para entregar para Deus. Então você só está pronto para receber aquilo que você está pronto para abrir mão. Então esteja pronto para abrir mão de coisas na tua vida. Então tem muita gente que Deus está respondendo e depois chega assim: poxa, Deus falou, era de Deus, mas o coração não estava sujeito à vontade de Deus. Deus atendeu,
Já viu aquela coisa que você dá para o seu filho, ele quer tanto, você fala assim, então toma, e aí ele tem um problema, aí depois ele fala assim, é isso aí que acontece. Então a gente precisa não ser apegado. Amém? Respondi? Acho que posso. Eu gosto da passagem de Elias, né? É interessante como no meio da caminhada a gente pode começar a usar o nosso dom ou a nossa dor para ir para caminhos que Deus está às vezes até alimentando ou abençoando, mas que não são caminhos que Deus quer que nós vamos. Elias, vocês conhecem a história, ora, né? Para que não chova, por discernir o ambiente, e Deus confirma aquilo. Mas ao mesmo tempo, quando acontece todo aquele processo de matar os profetas, Jezabel dá uma palavra de morte, ele foge, ele vai em direção ao deserto, em direção a uma caverna e diz, eu quero morrer. Essa passagem me chama muita atenção porque a palavra de Deus vai dizendo que ele estava indo para um lugar que Deus não queria, seguindo um caminho que Deus não queria, e mesmo assim o anjo apareceu para ele e a alimentou com pão e água. É interessante que às vezes as pessoas julgam a vontade de Deus pelo favor de Deus. Seria a minha próxima pergunta, se poderia Deus te enviar a um lugar que não é bom, que você acha que não é bom para você? Essa seria exatamente a minha pergunta. Eu creio que sim, né? Porque Deus estava ali, o anjo estava ali, alimentou Elias na primeira vez, e na segunda vez ele fala, come e bebe, porque o teu caminho vai ser longo. Quer dizer, Deus sabia qual era o caminho que ele ia seguir, mas não era o caminho que Deus queria que ele seguisse. Se você às vezes começa a destoar, como pessoas que recebem uma palavra, não anda nessa palavra, igual a pastora falou muito bem, e continua procurando profecias, e Deus fala, cumpre a primeira palavra que eu te dei, para que eu te dê a segunda, né? Como Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, quer dizer, depois ele fica em silêncio, ele fica esperando você se movimentar para entregar o restante do processo. E eu acho isso muito forte, e uma contrapartida disso e que me chama muita atenção é Josué, que ele obedece a Deus, e quando ele vai lutar contra 5 reis, ele ora para que o sol parasse, a lua parasse. A palavra de Deus vai dizer que isso nunca mais aconteceu. O que quer dizer? Quando eu sigo a vontade de Deus, Deus me garante na sua vontade, a ponto de o sol parar, a lua parar, o dia estender, para que se cumpra a vontade dele. Então, Deus às vezes favorece a gente, mas mesmo a gente andando em caminho que ele não quer, para não deixar a gente desfalecer, até que a gente se arrependa e volte para o caminho que ele quer. E quais são os dons que a gente pode dizer que eles são mais importantes para um profeta? Olharam para mim aqui, né? A sabedoria e discernimento, porque às vezes Deus mostra que a pessoa, Deus me revelou que você vai morrer, aí você vai e fala assim, Deus me revelou que você vai morrer, aí o cara já morre, né? Antes da morte chegar. Então saber como é que fala, a maneira que fala, aí essa sabedoria ela é fundamental para isso, né? Tem um caso do pastor Fabrício Fortaleza, que ele olhou e viu um lar destruído, o marido em pecado, com muito adultério, a mulher chorando, e aí Deus falou para ele, e aí ele olhou e falou assim, como é que eu vou falar que esse cara está assim? Aí ele começou a profetizar como ele deveria estar, e a pessoa chorou, porque ao invés de você acusar e a culpar, você mostra o que Deus vê da pessoa, para onde ela vai. É o que Jesus fez com a mulher adúltera. Nós estamos aqui para acusar, nem precisa te falar que você é adúltero, está na cara, né? Mas às vezes você precisa falar quem ele é no céu, quem Deus enxerga ele. Então o profeta precisa profetizar o futuro, para não ser, como a pastora falou, profeta do caos. E o discernimento, né? Eu estava numa reunião, a gente tem muitas experiências assim, e o cara estava ali, e de repente, não era o demônio, ele estava dando sinais de capoeira. Aí uma pessoa com discernimento falou assim, está na carne, não encosta a mão. Aí o cara ficou sem graça e parou. Então discernimento é aquele que você vai orar por uma
por uma pessoa, né? Às vezes o pastor é bonitão, e aí chega ali um monte de mulher, vem lá, e aí começa a agarrar. Aí um dia um pastor puxou, falando que é demônio, a pessoa parece estar um demônio, mas vamos fazer aqui uma cena aqui, né? Está aqui o pastor e eu estou assim, mas eu estou, né? Usando, aí a pessoa discerniu, falou, ó, se você para com isso agora, eu vou dar um puxão no teu cabelo que tu vai ver. Fala só isso no ouvido. E pronto. E tem o discernimento pastora Marisa, que chega, se tiver um monte de gente, ela só fala no ouvido. Tu vai sair te dando uma chance. Isso quando ela não chega com a mãozinha e faz assim, ó. Então o discernimento, ele é importante para saber o momento, a hora, o como, né? Então a palavra, ela é muito poderosa. Então às vezes eu estou numa casa, o lar tem pessoas que não são cristãs, eu não preciso entregar a palavra assim, né? Mudar a voz, estou falando. Então tem muita coisa assim, se a gente for falar, vai esticar. Mas assim, então é importante a gente discernir a maneira. Faz sentido para você? Porque em parte a gente profetiza, em parte a gente conhece. Então às vezes você pode estar começando bem, entregando uma palavra, mas a gente é carne, a gente é humano. E também você não precisa se assustar com isso, porque Deus já falou. Outro dia uma pessoa deu uma palavra que a pessoa precisava ouvir, e não tinha sentido para ninguém. Tipo assim, a blusa que você está por baixo é amarela. A gente vai olhar quem está com blusa amarela. Então, ninguém viu, ela sabia. E você pediu que eu falasse isso contigo. Era uma prova da pessoa. Então assim, eu vejo, né, pastora, não sei se pode corroborar com alguma coisa. Para mim também é discernimento e sabedoria. Eu, Fátima e pastora Raquel passamos recentemente, né, por uma situação que a gente estava sentindo algo e nós falamos, vamos orar para Deus, né, mostrar, trazer à tona, sacudir e realmente aconteceu e a gente precisou ter sabedoria para que esse assunto não saísse. Então, assim, eu acho que o discernimento de você chegar e olhar e sentir um ambiente, e prestar atenção, isso, pelo menos para mim, é muito forte. De eu analisar muito o ambiente, de eu prestar atenção nas coisas, nas pessoas. E assim, se você me perguntar do culto de quarta, eu te digo onde o pessoal estava sentado, quem estava no celular, quem estava prestando atenção. Eu tenho essa coisa de prestar atenção e observar o comportamento das pessoas, entendeu? Porque às vezes as pessoas vêm, te abraçam, está tudo bem, não está. Entendeu? Discerne que no momento da palavra, que é o momento da gente se alimentar, está no Zap, está no Instagram. Então isso para mim é um sinal. É dizer, eu estou aqui, mas eu não estou interessado na comida que está sendo servida. Então, às vezes as pessoas perguntam, por que eu fico lá atrás? Exatamente por causa disso. Eu fico no Boa Vista, eu fico aqui, eu fico no Vila, porque eu gosto de observar. Porque, às vezes, numa observação dessa, você consegue abraçar e ajudar uma pessoa, entendeu? E para a gente finalizar, o que é o apostólico profético? Que o som. Só pegando o gancho, terminando a pastora, é interessante que às vezes você sente aquela atmosfera ruim e você é afetado por ela. O profeta, Deus mostrou não que para aquilo continuar, mas para que ele ministre acima daquilo e mude o ambiente, trazendo a glória de Deus para aquela atmosfera. Então a gente está aí na atmosfera, é isso, é você alterar a frequência, né? Então a Bíblia ela fala que o ministério ele é apostólico profético, porque apostólico profético é um fundamento. Cada um sabe a casa que está construindo, mas o fundamento ele precisa ter esses dois juntinhos com alinhamento. O apostólico é aquele que vai tocar em todos os dedos, né? Ele é esse dedão, né? Então ele vai apoiar o crescimento da igreja, o crescimento dos pastores, do ministério, ele vai enviar. Então a igreja avançou muito nesse ponto. E o profético
vai para onde? Aonde você quer chegar? Aonde Deus está enviando vocês? A gente enviou, né, o casal para Vila Rica. Então você olhou, viu, Deus deu um sonho, já tinha um sonho lá atrás, mas não estava preparado. O apostólico, ele vai ter a visão, mas você não vai acelerar, você vai entender se está pronto, porque Deus pode mostrar algo, né? Quando a gente fala assim, Sandrinho, você vai pregar na sede. Ele olha, mas é hoje? Não, é amanhã. Então tem tem um tempo para Deus preparar. É como Deus olhar, ver uma criança e profetizar. Você profetizou. Então o apostólico, ele vai trabalhar com esse alinhamento do tempo junto com aquilo que Deus quer fazer hoje. Então a gente precisa ter essa visão profética. Eu estava aqui olhando, a gente está com a cafeteria inaugurando hoje. Essa semana não tinha nada e tem 2 pessoas com máquina de café que estão vindo para o ministério, vão ser recebidas e já tem um espaço. Sabe, o que você precisa com o que Deus está trazendo, com alguém, né? O nosso Amaro mais o time, Lucas e ajudantes, construíram ali. Então aqui o André, então tem coisas que vão virar, que vão acontecer, porque Deus está mexendo as peças. Então é o profético apontando e o apostólico discernindo o modo e o tempo. De que maneira? Como? Agora? Não. E tem hora que a gente vai acelerar. Teve gente, né? A pastora Lenita, ela sabe disso, que eu acelerei ela. Eu falei, Lenita, você vai discipular. Eu falei, vai discipular sim. Aí, pergunta para Deus. Eu falei, quem é você? Ela falou, eu não sei. Então pergunta para Deus, depois tu me fala. Ela falou, pastor chato. Mas ela foi. Então assim, nem todo mundo vai ouvir a nossa voz, né? Nem todo mundo, né? São ovelhas. A gente precisa entender que nem todo mundo vai ficar com a gente. Mas assim, o teu pastor, você vai ouvir a voz dele e vai ver a diferença. É quando você aprende a pilotar uma moto, alguém vai te falar uma coisa que você vai achar que não dá certo. Mas quanto você não faz, você vai ficar caindo. Então, ouça o que Deus quer falar com a igreja, porque nós estamos abrindo aí um grande tempo profético. Hoje nós entramos no ministério profético. E eu creio que hoje Deus já falou contigo, vai falar amanhã, vai falar depois, e esse mês todo. E se prepara para o próximo mês, que vem uma coisa externa aí. Nós vamos sair daqui. Mas hoje Deus está trabalhando aqui dentro, para a gente ter um plano estratégico para tocar lá fora. Amém? 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 Não, eu queria falar algo que eu anotei sobre isso, que eu achei muito interessante, né? O apóstolo é aquele que traz a cultura, mas o profeta, eu achei uma tradução isso legal. O profeta é aquele que traduz uma linguagem humana à mente do coração de Deus. O profeta é aquele que consegue discernir a Deus, traz para o coração, trabalha na sua mente e profetiza na sua boca. É aquele que consegue discernir o ambiente. E o profeta, como a gente fala na aula de reino, profeta é o embaixador, né? Eu gostei do Sangrinho falando sobre as flechas, os filhos que serão enviados, né? O André falando sobre a atmosfera, né? E o Saulinho falando, esperando que a natureza aguarda, mas aguarda o quê? Qual atmosfera e qual flecha? Eu acho que é essa a palavra. Aguarda os apóstolos e os profetas, aguarda um ministério que avance, aguarda um ministério que lá fora seja aquele que gere a diferença. É importante a gente entender isso, porque uma definição hoje que eu escutei muito interessante é pastor e profeta. E se a gente perguntar qual é a função do pastor, muita gente fala pastorear. E na verdade o pastor é aquele que prepara você para pastorear. Pastor é o pastor nesse modo apostólico é aquele que prepara outros para o ministério para avançar. Porque senão a gente fica só apacentando, mas não envia. E o que eu aprendi com esse ministério, com essa liderança você aprende, você ensina e você envia. E é isso que a gente fala sobre os filhos, de enviar, de manifestar para essa e para a próxima geração.
Uma palavrinha para concluir, pastora? Não, falaram bem. É humildade. Não, Amém. gente, acho que já foi dito, né? Nosso ministério realmente é apostólico profético. Eu gosto muito de esticar as pessoas, eu gosto muito eu gosto muito de ensinar, de corrigir, de pegar no pé, de ver horário, sabe? De corrigir palavra. Eu gosto porque, assim, eu acho que as pessoas têm condições. Eu acho que todo mundo tem condição de crescer e muito. Às vezes a pessoa não cresce porque não tem incentivo. Não tem aquela pessoa que vai puxar. Se a gente puxar pela memória, aquela pessoa que mais te ensinou foi a que mais te corrigiu. Então, às vezes, a gente está num lugar e a gente não aceita ser corrigido. E eu entendo que a pessoa que não aceita correção é aquela que não quer crescimento. Então, eu deixo do jeito que está e procuro alguém que queira crescer, que queira ser esticado. E eu estico mesmo. Eu gosto de esticar. A Sandrinho falou, eu não vou. Eu falei, vai. Ah, tu vai. Ah, vai. Eu não vou ser o primeiro. Eu falei, eu não sou eu que estou organizando. E ele foi o primeiro. E as meninas nem sabiam dessa palavra dele. Mas glória a Deus. E assim, eu quero ver mais pessoas, tanto da Boa Vista, como da Vila, como daqui da sede, participando da próxima conferência, porque é uma forma de esticá-los. Teve um dia que eu falei, Sandrinho, que dia que tu vai pregar na sede? Espera. Está Sandrinho na sede, dando uma palavra linda de incentivo, de motivação, contando o testemunho dele. Sabe, isso para a gente é muito importante. Isso para mim é muito importante. Né? Eu assumi Boa Vista no dia 8 de junho, quer dizer... Então, assim, você vê as pessoas crescendo, você vê as pessoas chegando na igreja com alegria, aquela palavra de Deus se cumprindo, né? A alegria de chegar na casa de Deus, e eu fico muito feliz, como eu vejo as pessoas chegando aqui, chegando no Vila. Então, assim, nós somos um só. Então, quando a gente estica todo mundo, principalmente na academia de ministro, nas escolas, a gente estica porque a gente acredita em vocês. A gente acredita na vontade que vocês têm de crescer, não de ficar parado, sabe? Porque o Espírito Santo de Deus é de movimento. Ele se movimentava sobre a face das águas quando a terra ainda não era nada, quando ainda não tinha nada. Você imagina hoje que a gente tem acesso a tanta cultura, tanta informação. Você imagina o quanto que ele se move dentro da igreja, tocando na vida das pessoas. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é esticar vocês. Sabe, como um dia a pessoa que me discipulou me esticou. Né? A pastora Márcia Berg, ela me esticou, falou, não é assim, faz errado, faz de novo, não está bom. E eu aprendi. Eu tenho muito que aprender ainda, ou se tenho. Mas assim, o que eu era, eu também já não sou mais, entendeu? Ainda não cheguei no ponto que eu queria, que eu gostaria de ser. Mas o que eu fui, não sou mais. Então, assim, eu fico muito feliz de, inclusive, ver vocês, porque de como vocês chegaram e de como vocês estão hoje, sabe? De como foi a primeira pregação e como está sendo agora. Isso para a gente, é motivo de muita alegria, porque a gente não é dono do púlpito, a gente não é dono do reino de Deus. A gente pastoreia uma igreja e o dia que o Deus chamar a gente, a Adilson vai primeiro, claro. O dia que Deus chamar, vocês que vão dar continuidade ao trabalho que a gente vai estar fazendo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Ela falou amém. Amém. Falou amém. E esse foi o podcast Atmosfera. Gravamos o nosso primeiro podcast.